Olá, eu vou ler hoje um trecho do Livro dos Espíritos, capítulo 5, Lei de Conservação. Isso é da parte que trata das leis morais. A pergunta 702. É lei da natureza o instinto de conservação? A resposta: sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Bem, tem mais outras perguntas a respeito do mesmo tema, mas para nossa conversa de hoje, essa pergunta basta. O que nós estamos vendo em meio à pandemia do coronavírus? Vamos falar da nossa realidade, né? O que nós estamos vendo aqui no Brasil? Nós estamos vendo um grupo de pessoas que estão demonstrando não possuírem o instinto de conservação. Não possuindo o instinto de conservação, eles estão quase que indo contra uma lei da natureza. Né? Eles estão se chocando contra uma lei da natureza. O que a gente tem visto e o que nós vimos neste último fim de semana foi algo assim dantesco, algo abjeto. Né? Nós vimos bolsonaristas, e é sobre eles que eu vou me referir, porque são eles que estão mostrando essa falta de instinto de conservação, que estão gritando nos nossos ouvidos, né, a respeito disso. O que nós vimos foi algo assustador, algo apavorante. Na Avenida Paulista, eles bloquearam 2 ambulâncias, eles fizeram uma rave com um caixão, uma maquete de um caixão, dançando, pulando, zombando das pessoas que morrem. Olha, eu acho que a seita bolsonarista, ela ultrapassou todos os limites aceitáveis, né? Já passaram há muito tempo, mas agora eles chegaram num ponto que eles, além de se colocarem em risco, porque eles estavam confraternizando, se abraçando, cuspindo um na cara do outro, além deles se colocarem em risco, estão colocando outras pessoas em risco. Eles estão agindo de uma forma perigosa, de uma forma homicida, além de ser uma forma suicida, sem um pingo de senso de preservação pessoal. Porque o medo da morte, ele faz parte do nosso instinto de conservação. O medo da morte, ele nos ajuda a nos manter vivos. Nós precisamos, para cumprir a nossa tarefa, para cumprir a nossa encarnação, para levar a nossa encarnação até o fim, nós precisamos estar vivos. Por isso, nós nos protegemos. Por isso, durante uma pandemia, a gente se recolhe, a gente usa máscara, a gente evita o contato, a gente segue a ciência. Porque nestes momentos nós vamos ter o nosso instinto de conservação aguçado. Algumas pessoas não têm mais esse instinto de conservação, elas estão absolutamente cegas, ensandecidas, psicóticas. Elas estão vivendo num mundo paralelo, um mundo que não é o mundo real. E com isso elas estão colocando as outras pessoas em risco. Eu vi a guarda municipal autuando uma mulher numa cidade do interior de São Paulo, que provavelmente naquela cidade a vigilância para as pessoas que furam, né, o isolamento, está uma vigilância muito maior. Aí a guarda municipal autuou essa mulher e essa mulher entrou num surto, começou a chamar os guardas de comunistas. Gente,
É absolutamente preocupante isso. Eu não sou psicóloga, não sou da área, mas eu gostaria muito que estudiosos deste aspecto se debruçassem a respeito disso. O que uma liderança messiânica, podre, pode fazer com a cabeça das pessoas? As pessoas da minha geração devem se lembrar bem do pastor Jim Jones, que fundou uma seita de fanáticos e arregimentou pessoas e criou uma colônia de onde aconteciam de abusos sexuais a tudo que se possa imaginar. E nessa colônia, ele, com os seus fanáticos, ele, por algum motivo, que agora realmente não me lembro exatamente qual foi o motivo, mas eu acho que ele, pelos crimes dele, ele começou a ser perseguido mesmo pela polícia, e eu acho que aquela colônia estava sendo visada pela polícia de vários locais. Ele induziu todas aquelas pessoas ao suicídio. Todas aquelas pessoas, pais, mães, crianças, bebês, os pais, todos eles tomaram uma substância envenenada. Todos eles. Gente, olha, é inacreditável o que uma pessoa doentia, uma pessoa psicótica pode fazer com a cabeça de pessoas frágeis, né? De pessoas frágeis. Nós ontem vivemos a Páscoa e daí o que nós vimos é que pessoas bolsonaristas que aplaudem, né, que defendem o miliciano que é um torturador, desejando feliz Páscoa, mandando mensagenzinhas fofas para as pessoas, né, de feliz Páscoa. Essas pessoas esquecem que Jesus morreu em tortura, que Jesus morreu crucificado, que era um instrumento de tortura da época. Essas pessoas não têm mais noção da realidade, não têm. Então elas entram naquela bolha fictícia, perdem o senso de conservação, colocam todas as outras pessoas em risco, criam uma fantasia que não existe, endeusam uma criatura podre. Esse nosso presidente, ele é uma criatura podre, ele é abjeto, ele é um torturador, ele se deleita com a dor e o sofrimento dos outros. E ele está se divertindo com toda essa patuscada que se tornou o país. Ele está se divertindo, ele está dando risada. E se aqueles bolsonaristas vierem a morrer por terem contraído o vírus e desenvolvido a doença, ele vai achar uma graça. Aquele homem é louco, aquele homem ele não é louco, ele é mau. Ele é mau. E uma pessoa que se sente tão representada por uma coisa dessas, deve ser uma pessoa também, né, ruim. Deve ter um pingo de sadismo, né, de deleite no sofrimento. Porque vendo aqueles caras, aquelas mulheres, aqueles velhos, aqueles jovens na Paulista carregando um caixão de maquete assim, e dançando, tomando cerveja e se divertindo, aquilo me deu uma dor no coração, aquilo me deu uma tristeza, aquilo me deu assim uma sensação de fundo do poço tão grande, que realmente, depois dessa pandemia, nós jamais seremos os mesmos. Nós precisamos purgar e nós precisamos filtrar toda essa sujeira que está na nossa sociedade, toda essa imundície que se tornou a nossa sociedade. Nunca se esqueçam que o bolsonarismo é uma seita de lunáticos, de fanáticos perigosos,
porque quando a pessoa perde o senso de conservação, para ela nada mais importa, né? Se ela vai contaminar 1, 2, 3. Aqui uma amiga aqui do Rio Grande do Sul, que é enfermeira, publicou hoje no Facebook que no hospital onde ela trabalha, uma colega dela disse que o médico foi agredido por um pai que não queria que constasse o Covid-19 no atestado de óbito do filho, um menino de 22 anos. O pai não estava sofrendo pela morte do filho. O pai estava preocupado em defender o bolsonarismo. Por isso que essas pessoas não querem que se coloque Covid-19 no atestado de óbito, porque daí é o atestado de que o coronavírus é perigoso, de que a pandemia é perigosa. Então, um homem que perde um filho de 22 anos e vai bater no médico porque o médico colocou no atestado, essa pessoa perdeu completamente o senso de humanidade. E isso é o bolsonarismo. Que tristeza, né, gente? Que tristeza. Olha, sinceramente, eu espero que a gente sobreviva. Eu espero que a gente passe por isso, porque nós vamos ter que passar limpo o nosso país. Ufa, fiquem bem. Na medida do possível, continuem no isolamento. Se precisarem sair, protejam-se, protejam-se. Nós estamos numa pandemia perigosa. Não deixem que o senso de conservação de vocês desapareça. Isso é instinto, isso é parte da nossa coisa mais sagrada, que é a nossa condição de seres vivos. Fiquem bem. Até a próxima.